Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, toma a tua maca, vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos coisas estranhas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, meus queridos, o texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, ele se repete nos livros apócrifos. Melhor, nos livros apócrifos não, livros sinópticos. Livros sinópticos são aqueles que têm a sua concordância, ou eles falam quase sempre do mesmo assunto. Eles são os evangelhos de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. O evangelho de João não é um evangelho sinóptico, ele não é igual aos outros evangelhos, porque João ele traz a sua identidade na escrita do evangelho, que Deus o impele a escrever, e ele escreve de uma forma diferente dos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vamos encontrar esta mesma passagem no livro de Mateus, capítulo de número 9, nós vamos encontrar ela no livro de Marcos, no capítulo de número 2, e ela vai falar de um certo homem que ele era atrofiado, ele estava acamado, e ele está acompanhado agora de 4 amigos que não têm os seus nomes revelados, e eles vão ser levados até Jesus, porque ali na Palestina era comum ter pessoas, as casas das pessoas ficarem abertas, e o trânsito entre as casas ser um trânsito rotineiro e permissivo. Isso soa para nós muito estranho, porque aqui no Brasil nós temos o costume de botar cadeado, trancar a porta, botar grade, tampar com cortina, mas naquele tempo era diferente. Naquele tempo as casas ficavam abertas e as pessoas adentravam. Se você ler no Evangelho de Marcos, você vai ver que está escrito: e Jesus em sua casa, ou estando em casa, vai dar ali que Jesus já tinha uma frequência tão grande de estar naquele lugar, que Jesus já tinha por certo algum local que ele já era costumeiro estar habitando, ou era já de costume Jesus estar naquele lugar. E aonde Jesus está, a multidão chega. Eu aprendo muito com isso, por somos dirigentes de congregação, e às vezes há um desejo da nossa alma, um desejo do nosso coração, de ver a obra de Deus sempre prosperando, a obra de Deus sempre enchendo, vendo sempre pessoas aceitando a Jesus, e Deus alargando as nossas tendas. Mas o importante para nós que estamos na liderança, na frente, na obrigação de prestar algo que Deus nos impeliu a fazer, é sempre colocar Jesus dentro da casa. Se nós colocarmos Jesus dentro da casa, o nosso esforço vai ser pouco. Se nós colocarmos Jesus dentro da casa, o nosso esforço humano vai ser pouco, porque Jesus ele precisa de ser o centro na frente dos jovens, o centro na frente dos adolescentes, o centro na frente das crianças, o centro na frente da igreja. Quando Jesus está dentro de uma casa, a multidão vem sem a gente precisar de fazer muita coisa. E eles, ouvindo que Jesus estava naquele local, aquela casa lota, aquela casa enche, aquela casa agora está repleta de pessoas, porque todos queriam ver Jesus, ouvir Jesus, estar experimentando das palavras que Jesus falava, porque eram palavras de sabedoria. Então a gente aprende aqui nessa noite, que se eu quero ter prosperidade naquilo que eu estou fazendo para Deus, eu preciso de colocar Jesus no centro ou no meio dessa situação. Na sua família vai prosperar. Deus, por que não está prosperando? Bote Jesus no centro. Bote Jesus no centro do teu casamento. Bote Jesus no centro dos seus estudos. Bote Jesus no centro da tua família, dos teus filhos. Bota Jesus no centro das tuas finanças. Bota Jesus nessa noite. Eu te convido a colocar Jesus no centro. E quando Jesus estiver no centro de tudo, as coisas ficarão mais fáceis para você, as coisas ficarão mais fáceis para mim, as coisas ficarão mais fácil para nós. Aqueles homens estavam ali carregando aquele homem que estava atrofiado em cima daquela cama. Aquele homem estava tão atrofiado que a situação que ele estava não dava para carregar nem na muleta. A situação dele era de cama. Eu entendo que esse homem possivelmente era um tetraplégico. Ele não tinha os seus movimentos do seu corpo, então ele não poderia ali se locomover. Então a gente não tem o nome desses amigos, bons amigos que levaram esse homem até Jesus. E se nessa noite nós pudermos colocar, se os irmãos me der liberdade para colocar nome nesses homens, eu vou aprender que no livro, ou na palavra de Deus, no livro de Salmos, no capítulo no número 23, vai estar escrito que, por certo, que a bondade
e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Então, se eu pudesse nessa noite e colocar o nome nesses amigos que levam esse homem até Jesus, amigos desconhecidos, eu queria dar nomes a eles nessa noite, se os irmãos me permitem. Por certo, a bondade estava ali segurando uma das alças daquela cama. Por certo, a misericórdia estava segurando alguma das alças daquela cama. A Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero acreditar que alguém que leva aquele homem até Jesus é algo chamado de fé. E o livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 16, vai dizer: portanto, irmãos, entrai com confiança diante do trono da graça. Então eu acredito e eu posso acreditar nessa noite que se eu posso ter bons amigos que me carreguem até Jesus, é a bondade, é a misericórdia, são a fé e é a nossa confiança. Nós precisamos de estar carregados por essa bondade, nós precisamos de estar carregados por essa misericórdia, nós precisamos de entrar na presença de Deus com confiança, e para entrarmos diante de Jesus nós precisamos de ter fé. E eu tenho certeza nessa noite que você que se encontra sentado nesse culto, ouvindo essa palavra, veio aqui por misericórdia, veio aqui por causa da bondade, veio aqui por causa da sua confiança que nesse lugar as coisas podem e vão acontecer. E eu tenho certeza que você que está aqui está carregado de um sentimento de fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. E isso tudo fala ao meu coração quando eu leio esta mensagem e tento entender o que Deus está querendo falar conosco. Só que quando aqueles homens chegam diante daquela casa que tem Jesus dentro, e que aquela casa está cheia de pessoas, eles encontram uma dificuldade de entrar para dentro daquele ambiente. Eles não têm dificuldade de ouvir o que Jesus fala, porque Jesus, quando fala, fala a todos. Quando Jesus transmite uma palavra, Ele transmite a todos. O problema não é ouvir Jesus, o problema é se aproximar dEle. Então eles ouvem Jesus, mas não conseguem se aproximar de Jesus. Só que o que impede eles de aproximar de Jesus não são portas de madeira. O que impede eles de se aproximar de Jesus não são portas de bronze. O que impede eles de se aproximar de Jesus não são as janelas de ferro. O que impede eles de se aproximar de Jesus não são grades feitas por mão de homens. Mas o que impede eles de se aproximar de Jesus são homens que estão tampando a porta. Quantas vezes nós viemos para a casa de Deus e nos encontramos num ambiente como nós estamos aqui, e aqui não tem porta de madeira que te impede de chegar até Jesus. Aqui não tem porta de bronze que te impede de chegar até Jesus. Aqui não tem porta de prata que te impede de chegar até Jesus. A gente chega até um ambiente desse e a gente até ouve Jesus falar com a gente, mas a gente tem dificuldade de se aproximar de Jesus. Por quê? Porque tem na nossa frente uma porta de bronze? Não. Tem na frente uma porta de madeira? Não. Na nossa frente às vezes tem uma porta de carne, é um homem, é uma mulher. É uma dificuldade de se aproximar de Jesus porque tem alguém ao nosso lado, porque tem alguém na nossa frente, porque tem alguém na nosso derredor que nos atrapalha de se aproximar de Jesus. Mas nessa noite eu quero te convidar a não ficar de mãos atadas, de pés travados, mas eu quero te convidar nessa noite a colocar o pé nessa porta e tentar um pouco mais se aproximar de Jesus nesse lugar. Oh glória! Oh glória a Deus! Quantas vezes nós viemos até o culto, na casa do nosso Deus, na presença do nosso Senhor, e nós batemos o nosso cartão e dizemos: eu fui à casa de Deus e ouvi Deus falar comigo. E a pergunta dessa noite não é: você ouviu Jesus falar com você? A pergunta nessa noite é: você conseguiu se aproximar de Jesus quando Ele falou com você? Porque nós estamos vivendo um cenário assim, em que nós estamos satisfeitos em ouvir Jesus falar. E ouvir Jesus falar é muito bom, mas Jesus está procurando alguém que tenha fé para chegar mais perto. Jesus está procurando homens e mulheres que ouçam Ele falar, mas que estão dispostos a praticar uma fé que no meio da nossa comunidade nós não estamos vendo. Homens que estão dispostos a entrar por dentro de uma porta que nos impede de entrar. Homens que estão dispostos a atravessar uma barreira que nos impede de atravessar. A palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu queria muito ver Jesus e se aproximar de Jesus. E para ouvir Jesus e se aproximar de Jesus, ele bota à disposição subir em cima de uma árvore, porque a multidão o atrapalhava.
A gente vai ver um homem por nome de Jairo que vê Jesus se aproximando e ele consegue abrir caminho no meio de uma multidão. A gente consegue ver uma mulher que tem um fluxo sanguíneo que não cessa, e ela vendo que a multidão atrapalha de se aproximar de Jesus, ela vai arrastando, ela vai se puxando, ela vai ali no meio da multidão, mas ela não se permite só ouvir Jesus, mas ela quer chegar. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto Deus nesse ambiente. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele não quer só falar com você, mas Ele quer ver se você tem disposição de se aproximar um pouco mais. Quantas vezes o nosso celular tem sido a porta que tem nos atrapalhado de chegar mais perto de Jesus? Quantas vezes as nossas riquezas, as nossas finanças, o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos companheiros têm sido a porta que nos atrapalha a chegar mais perto de Jesus? Quantas vezes a nossa fome, o nosso sono tem sido a porta que te atrapalha a chegar mais perto de Jesus? Mas nessa noite eu quero aprender com estes homens que diante de fé, de confiança, de misericórdia e de bondade, nos tem aqui nessa noite disposição. Qual é a porta nessa noite? Qual é a porta nessa noite que eu e você precisamos romper, quebrar? Será que é a porta do sono? Tem pessoas aqui nessa noite que se eu dissesse para você, ou se a gente estivesse conversando aqui em uma reunião em que cada um contasse a sua experiência, por certo diria: pastor, pregador, irmãos, se eu orasse como eu orava antes, por certo Deus já tinha mudado o meu cativeiro. Sabe qual é a situação, sabe qual é a estratégia, sabe qual é o caminho, mas se frustra diante de portas de homens. Não está disposto mais a romper no meio da multidão. Por certo, nós temos aqui no nosso meio pessoas hoje que a situação que está vivendo, que a condição que está passando é caótica, é triste. Ele até quer se aproximar de Jesus, mas ele não tem mais hoje a disposição de se colocar em romper a multidão, e prefere ficar de braços cruzados, prefere vir no culto, cultua, ouve Jesus falar, mas a segunda-feira é a mesma de sempre, a terça-feira é a mesma de sempre, a quarta-feira é a mesma de sempre, aí chega o domingo, vem de novo, e a rotina continua, e dentro de você, você diz: se eu orasse um pouquinho mais, eu tenho certeza que Deus mudaria, eu já teria mudado o meu cenário. Se eu jejuasse um pouquinho mais, eu tenho certeza que Deus já teria mudado o meu cenário. Se eu tivesse me colocando um pouquinho mais à disposição, eu tenho certeza que Deus já teria mudado a minha condição. Nessa noite Deus nos trouxe nessa reunião para falar para mim, para falar para você. Deus quer mudar o seu cenário, mas Deus está esperando uma movimentação diferente sua no meio da multidão. Oh glória! Aqueles homens homens fecham a porta, homens estão como impedimento para eles se aproximarem de Jesus. Quem é o homem hoje que te atrapalha a se aproximar de Jesus? Qual é a porta nessa noite? Você tem que sair daqui nessa noite com essa resposta na ponta da tua língua. Qual é a porta que está te separando de Jesus? Irmão, se Jesus está dentro de uma casa, e a casa naquele tempo não era pequena, não era grande, era pequena, aqueles homens talvez estivessem a 10 passos de Jesus. O caminho que eles fizeram da casa dele até a porta onde Jesus estava era muito maior do que o caminho agora que eles tinham que enfrentar da porta até Jesus. O caminho é curto, irmão. Eu tenho nessa noite coragem para te dizer que a tua vitória está a um fio, que a tua mudança de cenário está a poucos passos. E você está aqui nessa noite pensando em desistir. E você está aqui nessa noite disposto a passar por esses 3 dias de culto e voltar para a sua casa do mesmo jeito. Deus nos trouxe aqui para dizer para mim, dizer para você: insista um pouco mais, porque o que pede recebe,
O que procura, encontra. E aquele que se bate, abre-se-á. Nessa noite Deus nos convida a insistir um pouco mais. E aqueles homens estão dispostos a insistir um pouco mais. Eles decidem subir até o teto daquela casa. Aquele teto daquela casa não era como os tetos de hoje, de telha ou de laje. Era tetos feitos de uma mistura de argila, areia, um pouco de gravetos e um pouco de madeira para dar sustentação. Era fácil de romper aquele telhado, mas tinha que ter disposição. É fácil de romper, mas tem que ter disposição. Eles abrem o telhado e eles colocam aquele homem de frente aos pés de Jesus. Aquele que estava sendo o último, agora por insistir um pouquinho mais, é o primeiro. Aquele que estava mais longe, por ter insistido um pouquinho mais, é o que está mais perto. Insista um pouco mais. E quando Jesus olha para aquele homem na maca, Jesus olha para a condição miserável que aquele homem se encontrava. Jesus olha para ele, e aquele homem, por certo, procurava uma cura física. Mas interessante é que quando Jesus olha para ele, Jesus não se indigna com a sua condição física. Vai-se dizer, a Bíblia nos deixa entender, que toda a situação negativa que acontecia com o homem estava ligado ao seu pecado. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo de número 3, os discípulos vão ver um homem que está deficiente, e os discípulos vão perguntar: mestre, quem pecou? Jesus vai dizer: ninguém pecou. E o que está acontecendo com esse homem é para que o nome do Filho do Homem seja glorificado. Para você ver que no entendimento, toda a condição negativa estava ligada a um pecado. Você vai ver no livro de Jó, no livro histórico de Jó, no livro de louvores de Jó, que os seus amigos vão dizer: Jó, confessa o teu pecado. Este mal sobreveio sobre você por causa do teu pecado. Então toda a condição negativa estava atrelado a um pecado. Quando Jesus olha para aquele homem que está miseravelmente paralisado, Jesus não se preocupa em curar a sua condição física. Jesus olha para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Se nós fôssemos numerar aqui qual é o objetivo principal de Jesus ali naquela situação, o objetivo principal de Jesus naquela situação, o objetivo número 1 de Jesus naquela situação, não era curar a enfermidade ou a paralisia daquele homem, mas era lhe perdoar pecados. Os comentários bíblicos vão dizer que aquele homem, possivelmente, a sua atrofia, a sua condição de paralisia, estava atrelado consequentemente ao seu pecado. O seu pecado o fez atrofiar. O seu pecado faz atrofiar. O pecado faz atrofiar. Jesus, quando olha para ele, vê a condição física, mas Jesus, que sabe de todas as coisas, primeiro quer tratar o íntimo. Nessa noite, Deus talvez aqui nessa noite não cure ninguém de alguma enfermidade física. Talvez alguém aqui entrou com um problema de coração e vai voltar para casa com o seu mesmo problema de coração. Talvez alguém entrou aqui nessa noite com um problema de rins, de fígado, de juntas, dos ossos, e vai voltar talvez para sua casa com o seu mesmo problema. O objetivo de Jesus aqui era lhe perdoar pecados, porque quem perdoa-lhe pecados, a atrofia vai embora. É por isso que tem pessoas que estão na casa de Deus e estão atrofiadas, não conseguem prosperar no ministério. Pensa, eu queria pregar como o pastor Luciano prega, mas o pecado lá de trás te impossibilita se colocar na disposição. Tem pessoas que querem romper, talvez, no ministério, em alguma função, em alguma atividade, quer ir mais para dentro. Só que o pecado lá de trás te paralisa, te atrofia, te torna imóvel, porque o pecado não perdoado lhe torna imóvel. Mas Jesus nos trouxe nessa reunião para dizer para você que me ouve através dessa palavra:
o seu pecado está perdoado, mulher. Tem pessoas que lá no passado foram abusados psicologicamente, sofreram algum tipo de dano lá atrás, não consegue prosperar no casamento, foi tratado como um filho, tratado de forma ríspida, e hoje, como consequência, não consegue dar o amor que queria dar para os seus filhos, não consegue dizer que ama o filho porque nunca ouviu do pai que o amava, não consegue amar o marido porque lá no passado alguém lhe abusou psicologicamente, e você hoje tem uma síndrome dizendo: eu não consigo me entregar por inteiro. Jesus olha para nós aqui nessa noite e vai varrendo dentro dessa igreja com o seu olhar misericordioso e vai dizendo: eu sei que você tem um problema físico, eu sei que você tem um problema físico, homem, eu sei que você tem um problema na perna, eu sei que você tem um problema na junta, eu sei que você tem um problema na pele, mas nessa noite Deus marcou essa reunião para dizer: antes de eu curar a tua pele, antes de eu curar a tua visão, antes de eu curar a tua audição, antes de eu curar a tua junta, antes de eu curar o teu corpo, eu quero te dizer uma coisa, mulher, eu quero te dizer uma coisa, homem: perdoados estão os teus pecados, o mal que te fizeram. O mal que te fizeram não vai mais te paralisar. O pecado que você cometeu não vai mais te paralisar. A seta de acusação não vai mais te paralisar. Perdoado está o teu pecado. Sim, 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 você fez errado, mas se arrependeu e sente-se que não foi perdoada, e sente-se que não foi perdoado. Deus nos trouxe aqui para te dizer: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Saia dessa depressão, saia desse quarto escuro, saia desse calabouço, saia dessa condição que você se questiona: meu Deus, eu estou paralisado, eu estou paralisada, eu não consigo me movimentar, por causa que um pecado, por causa que uma palavra, por causa que uma sentença, por causa que uma palavra de maldição. Alguém disse: você não é ninguém, alguém disse: você não vai ser ninguém, alguém disse: você não vai ser mãe, alguém disse: você não vai ser pai, alguém disse: você não vai ser próspero, alguém disse: você não vai passar. Jesus chega aqui nessa noite, transita no meio de nós e diz: seu pecado está perdoado, você vai ser mãe, o seu ventre vai gerar, você vai ser pai, você vai ter filhos, você vai ser próspero, você vai formar, você vai ser alguém. Perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados dessa noite. Perdoados estão os teus pecados dessa noite. Mas, pregador, eu tive culpa. Perdoado está o teu pecado. Perdoado está o teu pecado. A palavra de Deus nessa noite é como um martelo que esmiuça a pedra. Perdoado, mulher, estão os teus pecados. Vai para casa nessa noite com convicção de que os teus pecados foram perdoados, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Vai para casa, jovem, nessa noite com convicção que o teu passado não mais lhe pertence, porque Jesus perdoou os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Oh, glória! Às vezes nós viemos para a casa de Deus e o que nós precisamos é disso. Paulo vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo de número 18: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho para mim é poder de Deus. E que poder é esse? Poder esse que perdoa. E ele vai dizer: poder para a salvação. Paulo não foi curado de lepra, Paulo não foi curado de cegueira, Paulo não foi curado de nenhuma outra enfermidade. Então que poder é esse? O poder que perdoa pecado. O poder que perdoa pecado está aqui nessa noite, através do Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. E ele passeia no meio de nós dizendo: perdoado está o seu pecado. Levanta, perdoado estão os seus pecados.
Quando Jesus olha para aquele homem e perdoa-lhe os pecados, os homens questionam em suas mentes: como pode esse perdoar pecados? Aí Jesus vai dizer: é mais fácil eu dizer: perdoados estão os teus pecados? Ô homem, levanta da tua cama, pega ela e anda. Perdoar pecado destrava. No livro de Hebreus, capítulo de número 12, Deus vai nos dar uma recomendação sobre raízes de amargura que podem envenenar um corpo por inteiro, envenenar uma comunidade, envenenar o nosso irmão que está do nosso lado. E isso nos paralisa na casa de Deus, na presença de Deus. Isso nos atrofia espiritualmente. Mas Deus nos trouxe aqui para sermos perdoados e para perdoar também. Nessa noite, não deixe com que essa raiz de amargura te aprisione em uma cela, é que você fique aprisionado. A raiz de amargura, ela não aprisiona aquele a quem nós temos amargura. A raiz de amargura, ela nos aprisiona. E tem pessoas que estão aprisionadas, por quê? Porque querem perdão de Jesus, mas não querem liberar perdão. Nessa noite Deus quer que nós também liberemos perdão. Libera perdão. Te fez mal, libera o perdão. Falou contra você, libera perdão. Trouxe uma palavra de maldição contra a tua vida, libera perdão. Libera perdão nessa noite. Libera essa pessoa nessa noite. Libera nessa noite perdão da parte de Deus, para que nós nessa noite possamos sair daqui andando debaixo de uma presença poderosa da parte de Deus, sabendo que nada mais nos impede de chegarmos mais perto. Quando aqueles homens começam a questionar em seus pensamentos: quem é esse que pode perdoar? Eu aprendo e eu entendo, pastor Luciano, que existem situações alheias, situações de fora, que promovem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Como eu disse, o primeiro objetivo de Jesus naquele lugar não era curar aquele homem, mas era perdoar os seus pecados. Mas o questionamento alheio fez com que aquele homem fosse embora do culto primeiro do que aqueles que chegaram antes. Com a sua bênção, alguém vai ter que olhar e vai ter que dizer: não era ela que era estéril? Perdoado foram os seus pecados, e agora ela é mãe antes de mim. Não era ele que não podia fazer? Era. E agora ele é líder antes de mim. Por quê? Porque quando Deus chega, perdoa os nossos pecados, Ele coloca a gente no início da fila. Eu te convido de pé nessa noite. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, a tua palavra nessa noite foi ministrada. É a tua palavra que tem poder. É a tua palavra que é o martelo que esmiuça a pedra, Senhor. Senhor, o Senhor sabe qual é a condição de cada filho, cada filha, cada servo, cada serva que entrou aqui nessa noite. O Senhor sabe qual é a porta que está impedindo alguns dos teus filhos de se aproximar do Senhor. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor abriu os olhos, deu uma injeção de ânimo, levantou o que estava caído, fortaleceu o que estava enfraquecido. Senhor, eu sei também que existem pessoas aqui nessa noite que estavam atrofiadas por causa de um sentimento lá atrás, uma palavra, um pecado, ó Deus, um pensamento que paralisava. Ah, eu não posso porque eu já fiz isso, eu não posso porque já falei isso, eu não posso por causa que alguém disse isso sobre a minha vida. Nessa noite liberta essa pessoa, libera essa pessoa dessa sentença, revoga, Deus, essa sentença maligna, revoga, Senhor, essa sentença, Senhor, que o inimigo implantou, essa maldição que o pai lançou sobre o filho, essa maldição que os avós jogaram contra os netos, essa maldição que alguém transmitiu sobre alguma pessoa nesse lugar, nessa noite, e essa maldição, ó Deus, fez sentido para essa pessoa, e essa pessoa ficou paralisada. Nessa noite, Senhor, que os pecados dela sejam perdoados, e que ela nessa noite, e que ele nessa noite, possa sair daqui nessa noite,
pulando na tua presença, com a tua maca nas tuas costas, lembrando que o Senhor fez coisa grande que ele não podia fazer, lembrando que o Senhor fez coisa grande que o pastor e o pregador não podiam fazer. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, liberta essa mulher desse quarto escuro, liberta esse homem dessa sentença negativa, dessa depressão, desse calabouço, dessa mensagem de acusação, desse dedo que aponta. Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados dos teus filhos. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém.